Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, eu sou advogado tributarista e hoje nós vamos tratar de um episódio especial porque também é o meu aniversário. E no meu aniversário eu gostaria de trazer uma reflexão para que todos façam e cheguem à conclusão se o caminho em que nos encontramos é o caminho correto. Bom, eu gostaria de começar dizendo que nós estamos vivendo um momento histórico, que é a votação e a regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária está apenas no início. Ainda não há um texto para a reforma tributária do imposto de renda, dos impostos sobre a folha de salários, impostos e contribuições sobre a folha de salário. Então esse é o momento certo de todos refletirem e se perguntarem qual a tributação que seria justa para minha atual condição. Por que eu digo para minha atual condição? Eu, Douglas, tenho uma visão do sistema tributário brasileiro, do impacto da tributação, muito pautada no que eu vivo. E é claro que cada pessoa tem uma condição de vida diferente e, consequentemente, vai ter uma visão diferente de como essa tributação deve ser. E é justamente nesse momento de diálogo, todos devem se levantar e dizer o que entende que seria justo para si. E quando eu falo em dizer o que entende que seria justo para si, é também entender que o seu colega, o seu semelhante, também tem uma condição de vida diferente, pode ter uma opinião diferente da sua. Nós vemos com frequência, e os tempos atuais deixam isso mais aflorado, uma polarização, principalmente política, mas que tem a ver muito com a tributação, eu vou explicar, em que simplesmente colegas numa mesma situação, seja econômica, seja social, estão discutindo e ao invés de dialogar, enxergar os pontos em comum, estão passando a se odiar. É errado não enxergar que o seu colega pode, sim, querer pagar menos tributo, achar que os benefícios sociais são demasiados. Ele tem um motivo dele para entender dessa forma. Assim como é errado achar que o seu colega, na mesma situação que você, não deve defender uma consciência de classe, como costuma ser argumentado. É plausível que uma pessoa entenda que necessita de mais atuação do Estado. As duas posições são válidas e é isso que torna a democracia tão bela. A questão que eu convido todos a refletir é sobre por que a gente está nessa dificuldade de diálogo. E eu gostaria de trazer aqui uma situação que, a mim, pelo menos, causa perplexidade. Recentemente, o economista francês Thomas Piketty escreveu um livro que foi muito vendido e que gerou um documentário que é o Capital no século XXI, em que ele chegou à conclusão de que as guerras seriam boas para uma movimentação de classe. O que isso significa? Toda vez que uma guerra ocorre e um país ele é destruído, a economia do país é destruída, considerando que a gente tem hoje uma sociedade com uma alta acumulação de riqueza em um pequeno percentual da população, a fase de reconstrução dessa sociedade faz com que o Estado precise abocanhar uma maior fatia dessa população rica, muito rica, porque a classe média e trabalhadora já não consegue mais ajudar. Então, nesse momento, há uma aproximação das classes, porque é o que eu digo, né? Do chão, ninguém passa. Então é no momento da pobreza, no momento que a sociedade está destruída e que se inicia uma reconstrução e que a partir dessa reconstrução criam-se novos empregos que possibilitam a essas pessoas em um grau de proximidade maior a se erguer, que a movimentação de classe é mais verificada. Então, quando esse economista estava estudando, ele identificou que a guerra nesse ponto seria boa. Mas a reflexão que eu trago é, será que a gente precisa de uma guerra para poder atingir um sistema que seja justo e permita à sua sociedade a movimentação de classe? Ou seja, permita a classe mais baixa sonhar em ascender? E tudo isso parte de um sistema tributário justo. Tudo isso parte de despesas públicas responsáveis. E nesse momento, a gente está discutindo justamente qual é o sistema tributário que a gente entende
ser o mais justo. A reforma tributária é justamente para isso. Então eu convido todos os meus amigos, amigos dos meus amigos, meus inimigos, a tomar café da manhã, almoçar, jantar, dormir, sonhar, fazer tudo pensando como o sistema tributário pode ser mais justo para você. Não estou pedindo nem para pensar em outras pessoas. Eu sei que é difícil às vezes a gente se colocar no lugar de alguém. Se não fosse difícil, a gente não teria essa polarização. Porque não são poucas as vezes que eu vejo as pessoas discutindo pelo simples fato de achar que por uma ter votado em X e outra ter votado em Y, tudo que elas pensam é totalmente oposto. Não é. Tem muita coisa em comum que deixam de ser vistas por conta dessa polarização. Então vamos aproveitar esse momento de reforma tributária para levantar esses questionamentos, para refletir. Não vamos esperar uma guerra acontecer para que então todos passem a pensar em uma tributação justa, em movimentação de classe. E para finalizar, início eu concordo com esse economista, é necessário sim tributar com vigor a herança. Porque que sociedade a gente quer? Uma sociedade que através da tributação diga que uma pessoa que nasceu em uma família com muitas propriedades deve para sempre manter essas propriedades independentemente de contribuir para a sociedade, essa pessoa, ao longo de sua vida, pelo simples fato de ter nascido em uma família com muitas propriedades, e quando eu digo muitas propriedades, eu não estou falando que a gente deve tributar com rigor o rapaz da esquina que recebeu um puxadinho da mãe dele, não é isso, a gente está falando de grandes fortunas. Inclusive, teve recentemente um manifesto dos grandes bilionários do mundo pedindo para ser tributados por conta da ineficiência dos governos nessa tributação. E a partir do momento que você tributa a herança, e os países mais desenvolvidos tributam mais do que o Brasil a herança, você consegue utilizar esse dinheiro em programas sociais, em programas que permitam essa evolução de classe sem que seja necessária uma guerra. Então, vamos nos levantar, discutir sobre isso e aproveitar esse momento, porque é um momento histórico, senhor. Agradeço a todos que ouviram, um grande abraço e até o próximo episódio.